This my shit. All girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, Mulheres de Voz, estou começando aqui a gravar esse podcast, que eu acho que ele vai ser um dos mais autênticos possível, se não mais. Não combinei com ninguém da equipe que iria estar aqui. Inclusive, não estou até no fundo lá de baixo, da parte que a gente grava, mas no meu consultório, sem roteiro, sem nada, para falar com vocês sobre como que foram esses dias. A gente tinha um podcast para terça-feira que a gente não postou, já explico o motivo, mas ainda vamos ter, acho que mais um nesse ano, e esse próximo vai ser com a Elisa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca, né? E quem está aí ouvindo, comecei esse podcast em 2020, e desde então aí vim trazendo pessoas comigo para a gente dividir esse momento. Só que hoje, depois de muito tempo, fazendo em conjunto com pessoas, estou aqui para gravar, para falar com vocês de uma forma, acho que bem honesta. E vamos ver se vai ficar bom. Não está nas produções que a gente faz, mas está sendo feito com coração. Então vamos lá. Bom, queria conversar com vocês, fazer acho que quase uma carta aberta assim a vocês, primeiro para agradecer quem está aqui, quem escuta, seja de 2020, 2021, 2022, o que for, pelo motivo que apareceu, ao longo de tantas mudanças do podcast, né? Eu acho que esse é um projeto que eu amo, que eu construí, mas ele foi tendo tantas caras, tantos rostos, vocês foram acompanhando, e foi bom, acho que dividir tudo isso, porque quando eu comecei, era eu e o Marcos compartilhando algumas coisas que eu queria, assim, algumas reflexões, ele editando pra gente, só no áudio mesmo. Aí, 2021, entrada da Elise e da Carol no podcast, que foi entrada também delas na equipe. A gente foi entrevistando outras pessoas, conversando com outras pessoas, foi algo muito gostoso, foi muito legal. 2021, com a saída da Carol, a gente ficou um pouco perdida, que a gente nem sabia para onde ir, nem trouxe esclarecimentos, porque nem a gente acho que teve, acho que foi muito repentino, enfim, por questões pessoais, e eu acho que é importante respeitar, né, as decisões de cada um, né, as situações, e aí teve a entrada, a gente ficou um tempo parado esse ano, para a entrada da Mari e da Amanda na equipe, que também que estavam já na equipe, enfim, já estavam participando da equipe por trás, em outros processos, para além do podcast, que é uma das coisas que a gente faz, que a gente, né, compartilha com vocês, mas tem tantas outras frentes, tem as redes sociais, tem a parte da clínica, a gente faz grupo de estudos, grupo de mulher, então, tem muita coisa, e elas já estavam participando, a gente falou, por que não trazer também para essa nova pegada que a gente quer dar para o podcast, e aí aconteceu essa entrada, agora vai ter a saída da Amanda, a gente vai passar por novos momentos, a gente quer compartilhar, eu espero, né, agora eu esperar a Elisa para contar nesse próximo episódio, que vai ser na próxima quinta, o que a gente está por vir para 2022. Talvez a Mari também participe, acho que a Mari também vai participar desse próximo episódio, mas enfim. A questão é que aqui eu queria primeiro, então, que nem eu falei para vocês, agradecer por terem passado por todos esses momentos comigo. Eu acho que ao longo desses 3 anos eu mudei muito. São 4 anos que eu sou psicóloga, mas acho que de forma consistente, entendendo intencionalmente que eu queria fazer aqui nas redes sociais, vão fazer 3 anos. Então, eu comecei mesmo em 2019 a compartilhar coisas, mas de uma forma muito despretensiosa, sem ideia, sem dimensão do que aconteceria. E aí veio 2020 com um grande presente, de estar fazendo sentido para as pessoas também, mas também com muita ansiedade, porque foi o momento em que eu criei construí um consultório presencial bem no momento de pandemia, então muitas coisas saíram de lá e as coisas foram crescendo a ponto de precisar de uma equipe, então foi quando a Elisa e a Carol entraram, e depois, em 2021, isso continuou até com a entrada da Mari, e aí agora em 2022 teve a entrada da Amanda. É até interessante pensar em tudo isso, porque eu acho que nunca foi um objetivo muito bem traçado, e esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Todas essas coisas que eu fui construindo nunca foram, nossa, desde criança eu sonhei. Foi muito que orgânico acontecendo, mas não sei se vocês já sentiram isso, com muita cobrança. Eu me cobrava demais, eu me punia demais, fazer tudo certinho e da melhor maneira possível.
E ao longo desse caminho, eu acho que vocês perceberam, né, as mudanças que eu fui fazendo para ver se fazia sentido. Acho que vocês viram quanto que até dentro do podcast, mas também fora do podcast, né, nas redes sociais, nos trabalhos que eu vou fazendo, no que eu vou criando, eu fui mudando. Eu sempre quis compartilhar coisas em relação às mulheres, desde a graduação era sobre isso. E eu acho que hoje consigo de diversas formas, mas eu acho que eu sempre tentei caber, sabe? Mesmo que de um jeito diferente, assim, né, do padrão, mas sempre tentei caber no que se espera. De uma forma até, das vezes, criativa, tentando me punir. E com essa cobrança, acho que eu deixei de viver muitas coisas, deixei de fazer muitas coisas que eu sonhei e sonho, para cumprir com um script dito e escrito por outras pessoas, sabe? As pessoas esperam, acho que, muitas coisas de nós e às vezes a gente vai cedendo. E teve uma vez que, até ela que eu fui convidada de um podcast, que é a Fernanda Angelini, que é minha amiga, ela me mandou assim, ela me perguntou, foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, qual é o teu maior sonho em relação a esse futuro do trabalho, assim, se você pudesse escolher, sem nenhum impedimento, o que que você faria, assim, né? Nem questões financeiras, mas de limites também de sensação, assim, o que você gostaria de fazer? Me pegou aquilo, assim, acho que nunca ninguém me perguntou o que eu sonhava em fazer. Sempre foi paz, precisa. E eu lembro muito que em 2020 eu conversava na minha terapia, que era por necessidade. Eu precisava, por questões pessoais, eu necessitava trabalhar. Eu precisava dessa independência financeira, eu precisava me consolidar nesse mercado. E 2021 também foi muito para isso. Quando chegou 2022, eu lembro que eu falei para mim mesma que eu ia me dar permissão para fazer muita coisa que eu gostaria de fazer já, que eu podia fazer depois de tanto tempo. Era eu preciso fazer, por tanto tempo precisar fazer, tenho que fazer. Eu troquei um pouco disso para eu gostaria. Não foi um ano que definitivamente as coisas aconteceram do jeito que eu planejava, desse gostaria. Muitas surpresas, muitas coisas me pegaram. Minha avó, com o falecimento dela, assim, ficou latente muita coisa. Noivei, para quem não sabe, também agora em dezembro. Marcos, coloca aí o seu pedido de casamento. No show do Harry Styles, gente. Então, enfim, entradas e saídas da equipe, né, de pessoas importantes aqui para a empresa também. Comecei cada vez mais a deixar fortalecido a questão do mestrado, comecei minha pós-graduação, então fui fazendo muitas coisas que estavam ali planejadas, mas também, que era isso, o meu objetivo era focar nos estudos, mas muitas coisas saíram desse esperado. Acho que também é interessante a gente pensar que nem sempre o que vai surpreender a gente, o que vai sair do nosso esperado, dos nossos planos, do que a gente tinha arquitetado aí para a vida, necessariamente vai ser ruim. Que nem eu tinha falado para vocês, a questão da perda da minha avó, definitivamente não estava nos nossos planos. Eu tinha ainda muitos planos para fazer, para voltar para lá, para Belém, que é de onde eu sou, de onde minha família é e onde ela morava. Compartilhar momentos únicos, como esse que eu falei também para vocês, do pedido de casamento. E bateu, assim, bastante saudade, bastante o luto de não poder compartilhar isso tudo com ela, mas eu acho que está sendo um movimento de muita coragem, sabe? E de muito respeito, tanto com a nossa história, com a minha história, com a história dela poder seguir, sentir nos momentos que precisar sentir, porque também é sobre isso, acho que ao longo desse ano, enquanto eu ia vivendo, me possibilitando sonhar, me possibilitando de viver coisas fora da caixinha, conquistar coisas e sair daquela rota que eu falei para vocês, eu também pude, isso, assim, ver que eu dou conta. Eu dou conta e enquanto eu estiver vivendo a vida, eu vou ter que passar por momentos que não vai dar para evitar. A dor, mesmo que a gente se prepare muito, e eu acho que é sobre isso, acho que na verdade tudo. A dor, ela, mesmo que o luto, mesmo que a gente já viesse se preparando há anos, para a perda da minha avó, um cenário em que ela estava internada há muito tempo também, a gente já estava se preparando há tanto tempo,
nada foi como, assim, eu podia ter planejado, podia ter visto várias coisas, enfim, pensado em várias coisas, mas nada foi como realmente aconteceu. E não tinha como acontecer, a gente não tem controle sobre isso. E eu quero lembrar isso de vocês, assim, a gente pode tentar se preparar e se cuidar bastante para não viver essas dores. Mas a gente nunca vai realmente saber como é na prática. E às vezes a gente precisa experienciar para saber lidar. A mesma forma que coisas boas na nossa vida, como foi o pedido de casamento. Eu poderia ter planejado várias vezes, minhas amigas, Natália Salgado, que também fez parte aqui do podcast, ela falou, quando você veio aqui em casa, que ela mora no Rio de Janeiro, você brincou, olha, Bianca, olha, Marcos, essa é a tua última chance de não me perder para Harry Styles. Você tem que fazer um casamento ali para ele ver que eu estou agora dando tchau a ele. E eu não lembrava dessa piada. E aconteceu, assim, exatamente como eu falo. Exatamente, né? Não exatamente, porque a gente estava a quilômetros de distância de Harry Styles, porque a gente estava longe, né? Ele não viu, obviamente. Poderia ter visto? Poderia. Mas, enfim. Mas aconteceu, acho que de uma forma tão única e tão nossa, que não poderia ter desejado coisa melhor. E às vezes é isso, né? Podemos nos surpreender com o que a vida nos dá. Podemos confiar um pouquinho mais na gente e falar, sabe? Não vamos levar tão a sério, que às vezes a gente leva tanto a sério que a gente perde a possibilidade de viver tantas e tantas histórias, tantos caminhos a serem construídos. Eu quero trazer aqui para vocês que, independente disso, eu acho que eu tive que lutar muito com o ego meu. Eu gosto muito de uma música da Manu Gavassi, que ela fala uma frase assim, você se leva a sério demais. E eu acho que eu me levo a sério demais muitas vezes. E todo esse vídeo, todo esse podcast aqui é para fazer um convite para vocês, para questionar vocês, assim, olhar para os anos passados, olhem o que já passou e se perguntem, e aí, o que vocês gostariam de fazer se nada impedisse vocês? Quais são os teus sonhos? Quais são os seus objetivos? E mais do que isso, se questiona se também não existem alguns pensamentos, algumas cobranças aí que dá para falar assim, você se leva a sério demais? E dá para achar graça disso, de ti, dá para levar a vida de uma forma mais leve, achar graça às vezes de umas frases assim, você tem que fazer isso, como às vezes eu tenho que fazer, enfim. Esse é o convite. É um convite não só a vocês, mas para mim, para a Bia, que veio vir em 2023 e que está aqui já, e para as coisas que vão vir de mudanças nesse futuro. Espero vocês nessas novas mudanças. Estou animada dessa forma que nada planejado, desse jeito que não é o costumeiro para já falar. Nem sempre as mudanças precisam vir para... Acho que nem sempre a gente precisa planejar tudo. Ou até o planejado pode sair, tá tudo bem o planejado não sair como o desejado. A gente pode flexibilizar. E mais do que isso, a gente pode se surpreender com o que vem por aí. Que 2023 seja de muitas surpresas para a gente. E que a gente possa saber lidar com isso da maneira possível. Então, semana que vem, voltarei aqui com Elisa para a gente conversar um pouquinho mais o que vai vir para esse próximo ano. A gente já está com planos, ideias, e fiquem muito à vontade para comentarem, mandarem para a gente por DM, seguirem a gente nas redes sociais, @pod.mulherdevoz, contarem as histórias de vocês, porque a gente ainda quer ouvir as histórias de vocês, da mesma forma que a gente quer compartilhar as nossas histórias.